Olá pessoal, bom dia, graça e paz do Senhor. Você conhece a cronologia bíblica? Você saberia fazer uma síntese da história bíblica ao longo do tempo? Você tem conhecido o coração de Deus através da palavra? Querido, hoje nós vamos começar uma série de vídeos intitulado Síntese da História Bíblica. Hoje é a parte 1. Nós vamos falar como Deus se revela de forma progressiva através dos séculos, através das eras, a fim de conquistar o coração humano, de atrair os seres humanos ao seu coração, a um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Então espero de alguma maneira estar abençoando a sua vida, trazendo edificação ao seu coração, te fazendo crescer e florescer no Senhor, no conhecimento de Deus e na sabedoria do alto. Meu nome é Pastor Giovanni, nosso site é pastorgiovanni.com, te convido a entrar ali, nós temos cursos online, artigos, áudios, vídeos, todas as nossas plataformas digitais disponíveis ali para você, pastorgiovanni.com. E te peço desde já, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, coloque através das suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, aonde você quiser, espalhe essa palavra para que o máximo de pessoas sejam abençoadas através da sua vida. E nós estamos baseados em Hebreus 1, de 1 a 4, Hebreus 1, de 1 a 4, onde o título aqui é a revelação de Deus aos homens, a revelação progressiva de Deus ao longo dos séculos. Olha o que diz o autor de Hebreus, nós não sabemos se é o apóstolo Paulo ou talvez Apolo, o grande pregador Apolo, que andou ali com os apóstolos e também com os patriarcas da fé. A Bíblia Sagrada diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aqui uma referência a Jesus de Nazaré. Pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glória a Deus! Então aqui é um lindo trecho da palavra de Deus, 4 versículos que falam dessa revelação progressiva de Deus ao longo dos séculos. Então nós vamos trazer aqui uma síntese da história bíblica. São conceitos teológicos, são ensinamentos bíblicos, doutrina cristã, onde nós temos como objetivo mostrar um panorama geral da história bíblica, resumindo aqui, é claro, os períodos cronológicos que a compõem, compõem toda essa revelação de Deus, identificando também os fatos, os personagens principais de cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro destaque que nós queremos dar é uma longa história de Deus na terra. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que age na história. Existe uma longa história de Deus na terra, boa parte dela, quase na sua totalidade, descrito aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes não conseguem uma boa compreensão das passagens bíblicas, da Bíblia Sagrada, por não conhecerem a cronologia bíblica, ou seja, a sequência dos fatos que aconteceram conforme eles aconteceram ao longo das eras ou dos tempos. Nesse estudo, então, você terá aqui uma visão panorâmica, desde a criação do mundo até o nascimento do cristianismo, ali no início do Novo Testamento, e no primeiro século da nossa era. Isso lhe dará também uma compreensão geral do plano de Deus, e você poderá também vê-lo de forma soberana, agindo na história, agindo entre os homens, governando a história, fazendo cumprir os seus propósitos e os seus decretos ao longo de toda a história humana. Os livros não estão organizados na Bíblia exatamente em ordem cronológica. O critério para organização é o tipo do livro e não o período histórico a que ele corresponde. Então, dessa forma, no Antigo Testamento temos as seguintes sequências. Primeiro,
vem os livros do Pentateuco, os cinco primeiros livros escritos por Moisés, chamado de Pentateuco, é conhecido pelos judeus como a lei ou a Torá em hebraico. Foram escritos pelo Moisés, o grande estadista, profeta, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, líder e o restaurador de Israel. Depois temos os livros históricos, que relatam, 12 livros históricos que relatam a história do povo de Israel, seus feitos, todos os fatos ali concernentes a isso. Depois vem os livros poéticos. São 5 livros poéticos, vai de Jó até o livro de Cantares de Salomão. E depois vem depois vem os profetas maiores e depois os profetas menores, são 17 ao total, 5 profetas maiores e 12 profetas menores no Antigo Testamento. São 39 livros contidos no Antigo Testamento, considerados inspirados por Deus, segundo a nossa perspectiva protestante e também judaica, dentro do judeu, que é um dos povos mais zelosos com relação às Escrituras. Nós vemos aqui todos esses livros, o Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores, totalizando então 39 livros. Aqui profetas maiores e menores não é maior ou menor se referindo ao tamanho do livro, aqui se refere ao tamanho do livro e não à importância deles entre si, até porque todos foram importantes e todos têm a mesma importância do ponto de vista de Deus. É só quanto à sua extensão. O volume do livro é maior, por isso é considerado os profetas maiores. No Novo Testamento já temos os evangelhos, são 4 deles. Nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico. Nós temos as cartas de Paulo e as demais cartas, chamadas de epístolas pastorais, cartas pastorais. E temos o livro final, o livro de revelação de Deus, livro de profecia, chamado Apocalipse. Essa ordem, entretanto, não respeita a cronologia histórica. Como eu já falei, respeita o tipo de livro, conjunto de livros que tem semelhança e unidade. Por exemplo, o livro de Jó está no meio do Antigo Testamento, antecedendo o livro de Salmos. Porém, o livro de Jó, e tem por quê? Porque tem a mesma linguagem poética, faz parte do conjunto de livros poéticos. Mas se o critério fosse a cronologia, ele deveria estar lá no Gênesis, juntamente, ele é contemporâneo de Abraão. Ele deveria estar lá no começo da Bíblia, uma vez que esse personagem, provavelmente, segundo os estudiosos, os biblistas, viveu na época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó naquele tempo. Para uma boa compreensão também da história bíblica, nós vamos dividi-las aqui em 9 partes. E essas partes não têm a mesma duração, mas assinalam sim períodos distintos e importantes no desenrolar de Deus, no plano de Deus através do século. Através dessa visão panorâmica de cada período, nós listaremos também aqui os livros que foram escritos nesse período, que correspondem a cada época, e a seleção dos principais fatos desse período, um resumo deles para que a gente possa compreender de maneira mais significativa, tá bom? As principais frases, o tempo, a localização cronológica do período é o que nós vamos procurar abordar aqui para que você entenda de forma histórica. Procure também guardar na memória aqui tudo aquilo que nós estamos falando, essa sequência, e exercite sempre, localizando-se sempre quando estiver lendo uma passagem bíblica disso que nós vamos estar te falando, tá bom? Isso vai te ajudar a ter uma compreensão mais ampla das Escrituras, reconhecendo aqui o contexto em que cada passagem foi escrita. Primeiro período é o período conhecido como o começo da história e os patriarcas. O começo da história e a época dos patriarcas. Quais são os livros bíblicos nesse período? Gênesis e o livro de Jó. Provavelmente é o que dizem os estudiosos. Quais são os fatos principais do começo da história e da época dos patriarcas? A criação do homem, a queda do homem, o dilúvio de Noé, a história de Jó, o chamado de Abraão, Isaque e Jacó, e o começo do povo hebreu foi relatado de Gênesis, no livro de Gênesis, e também descrito algumas das suas características no livro de Jó, como eu já falei. O resumo de tudo isso é os começos.
os começos de todas as coisas. E a cronologia aproximada é da pré-história do ano de 1800 a.C., aproximadamente, tá bom? Segundo período do relato bíblico é a escravidão no Egito e o êxodo de Israel. A escravidão no Egito e o êxodo de Israel. Quais são os livros bíblicos que abordam esse tempo profético da revelação de Deus? O Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quais são os fatos principais desse tempo profético, esse tempo literal que aconteceu, né? A escravidão dos hebreus, o livramento por Moisés, a peregrinação no deserto e a instituição da lei mosaica. Qual é um resumo de tudo isso que nós estamos falando? É o nascimento de uma nação bendita, a nação de Israel. Mais ou menos durou esse período 400 anos, entre 400 a 430 anos, de 1800 a 1400 a.C., aproximadamente é o período da cronologia histórica. Terceiro período da abordagem bíblica, a conquista de Canaã e o tempo dos juízes. A conquista de Canaã e o tempo dos juízes. 4 livros relatam esse fato: Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Quais são os fatos principais desse período cronológico, desse período histórico? A tomada de Canaã sob o comando de Josué, o grande líder de Israel, Josué. Os altos e baixos nos tempos dos juízes relatam esse tempo da conquista de Canaã e o tempo dos juízes. Resumo de tudo isso é a conquista, as guerras e a confusão depois no povo de Israel. A confusão aqui, claro, nós estamos falando do livro de Juízes. Na fase de Josué, conquista e guerras, tá bom? Aproximadamente durou 350 anos esse período, foi de 1400 a.C. a 1050 a.C. Quarto período, estabelecimento do reino de Israel. Estabelecimento do reino de Israel. Está relatado em 2 Samuel, 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 10, 1 Crônicas, 2 Crônicas, de 1 a 9, o livro dos Salmos abrange esse período, Provérbios também, Cantares de Salomão e Eclesiastes relatam esse tempo do estabelecimento do reino de Israel. Nós vemos aqui o estabelecimento da monarquia, o ministério do profeta Samuel, o reinado de Saul, o reinado de Davi, reinado de Salomão e a construção do templo ao Senhor por Salomão, filho do rei Davi. Ok? Israel em seu tempo de glória é um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Perdurou por esse período histórico, aconteceu por aproximadamente 120 anos, de 1050 a.C. a 930 a.C. Depois vem um outro período, o quinto período, chamado Reino Dividido. Reino Dividido, que abrange os livros de 1 Reis, do capítulo 11 ao 22, 2 Reis completo, 2 Crônicas, do capítulo 10 ao 36, o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, tudo isso, esses livros relatam o reino dividido de Israel e de Judá. Então nós vemos aqui a divisão em Reino do Norte, Israel com 10 tribos de Israel, e Reino do Sul, o reino de Judá, Benjamim e a tribo de Levi, que não se contava naquela época. Muitos períodos, nós vemos de apostasia, nós vemos o cativeiro de Israel pela Síria, depois nós vemos a dispersão das 10 tribos do norte, que nunca mais voltaram a se unirem a Israel. Nós vemos também o cativeiro de Judá pela Babilônia, Nabucodonosor e seus exércitos. Nós vemos a destruição de Jerusalém, por parte dos caldeus, dos babilônicos. Nós vemos o ministério da maioria dos profetas do Antigo Testamento. Nós vemos aqui, como resumo, a divisão do reino, a apostasia do povo de Israel e o cativeiro assírio primeiramente e depois babilônico. Durou aproximadamente 390 anos esse período histórico, do ano 930 a.C. a 540 a.C. Isso tudo Antigo Testamento, são relatos do Antigo Testamento. Aí vem o sexto período, o período de restauração.
Glória a Deus, que Deus é um Deus de restauração. Restauração é o nome do período. Abrange os livros de Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo nesse período de restauração. O resumo disso é a restauração e retorno às promessas de Deus ao povo de Israel. Nós vemos aqui o retorno dos judeus, através de 3 levas, Zorobabel, depois Esdras e depois Neemias, o retorno dos judeus à sua terra, a terra de Jerusalém, a terra de Israel, e a reconstrução dos muros, do templo e do sacerdócio na cidade de Jerusalém. Foi um período que durou aproximadamente 100 anos, entre os anos 540 a.C. e 440 a.C. Depois surgiu um período terrível, profético, mas também terrível, onde Deus se silencia. É o famoso período intertestamentário, ou período do silêncio, onde Deus se cala, onde aconteceu o silêncio bíblico. Quais foram os livros bíblicos escritos nesse período? Nenhum livro bíblico foi escrito nesse período dos 400 anos de silêncio de Deus, silêncio bíblico. É um período em que não se levantaram mais profetas genuínos, verdadeiros, e a Palestina foi dominada pelos medo-persas, pelos gregos macedônios e depois pelo Império Romano. Nós vemos aqui o domínio dos pagãos sobre o povo de Israel, e nós vemos o silêncio profético, como nós já falamos. Foi um período que durou aproximadamente 400 anos, é conhecido como período do silêncio ou período interbíblico. Por que interbíblico? Está entre o final do Antigo Testamento, o último livro ali, Malaquias, e o início do Novo Testamento, os 4 evangelhos. Um período de 400 anos, entre o ano 400 a.C. e o ano 4 a.C., aproximadamente, tá bom? Período de silêncio bíblico. Aí vem um sétimo período, oitavo período, o período do ministério de Cristo. Ministério de Cristo, tá? E onde se encontra isso na Bíblia Sagrada? O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos relatam o ministério de Cristo. Claro que uma menção ou outra depois é falada também nas epístolas pastorais, mas os relatos genuínos da vida e obra, nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus e ascensão aos céus, está relatado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Quais são os fatos principais desse período do ministério de Cristo? Ministério de João Batista, o profeta, que antecedeu o próprio Cristo, preparou o caminho de Jesus, a encarnação de Cristo, o verbo de Deus que fez carne e habitou entre nós, o ministério terreno, a vida e obra de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus nesse período. Qual é um resumo? Deus entre os homens. Deus entre os homens, se a gente fosse resumir esse período numa frase. É um período que durou aproximadamente 33 anos, o nascimento até a ascensão de Jesus, 33 anos, e foi do período 4 a.C. a 29 depois de Cristo, tá bom? E o último período da cronologia bíblica é a Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, relatada nos livros de Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, os demais livros da Bíblia relatam os primeiros feitos da igreja primitiva. O período é conhecido como Igreja Primitiva. E quais são os fatos principais desse período? O início da igreja, o ministério dos apóstolos, o ministério de Paulo, o grande apóstolo Paulo, a expansão do cristianismo pelo mundo conhecido da época, a escrita do Novo Testamento, que foi se desenvolvendo durante esse período, e o Apocalipse de João é o final dessa cronologia bíblica, um período que durou aproximadamente 67 anos, onde foram escritos todos esses livros do Novo Testamento, segundo os biblistas, tá bom? Isso abrange o período histórico, cronologia natural, normal, do ano 29 depois de Cristo ao ano 96 depois de Cristo. Então, a última carta a ser escrita foi o livro de Apocalipse,
na ilha de Patmos pelo apóstolo João, onde ele teve essa grande revelação do Apocalipse, tá bom? Então são todos esses períodos. Primeiro período, repetindo, o começo da história dos patriarcas. Segundo período, a escravidão no Egito e o êxodo de Israel. Terceiro período, a conquista de Canaã e o tempo dos juízes. O quarto período, o estabelecimento do reino de Israel. Quinto período, o reino dividido de Israel. Sexto período, a restauração de Israel, o retorno do cativeiro. Sétimo período, o silêncio bíblico ou período interbíblico, onde Deus se cala por 400 anos. O outro período, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo período, o ministério de Cristo, que nós falamos, relatado nos 4 evangelhos. E o nono período histórico, cronológico, que nós estamos trazendo para você nesse breve resumo, é a igreja primitiva, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, num outro vídeo, numa outra live, nós vamos falar mais sobre o período da criação, a queda do homem, o começo das civilizações, Noé e o dilúvio, o chamado de Abraão, a semente de um povo bendito, a história, de Jó e demais relatos bíblicos de forma resumida. Tudo isso tentando trazer para você um breve resumo da palavra de Deus e da cronologia bíblica para que você possa se inteirar, assistir, aprender mais. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, Deus se revela aos homens. Ele quer revelar o seu coração para ter intimidade com você. Deus nos chamou não para trazer uma nova religião, mas sim para trazer um relacionamento íntimo e pessoal comigo, com você, com cada ser humano. Tudo isso que Deus está fazendo, amados, é para nos trazer cada dia mais para dentro do seu coração. Através das Escrituras você pode conhecer os relatos bíblicos, o coração de Deus, aprender lições valiosas, história da humanidade, história de povos, etnias, tudo isso através da palavra de Deus. Querido, que Deus te abençoe, te guarde, que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Feche os seus olhos, eu quero terminar orando por você. Quero mandar um abraço a Ruth, o Westphal, a Karen Kirsten, o Stefânio Leite, o Ronildo Beraldo, a Fátima Vieira, a Cleusa Silva, o Adilson Ribeiro dos Santos, a Fátima Vieira, a Rosilene Colinese, todos vocês, amados, Deus vos abençoe. Eu quero deixar aqui também um convite. Hoje, às 20 horas, o pastor Giovanni vai estar fazendo uma célula e uma live online aqui no Facebook. Se você também quiser assistir conosco, entre no nosso Facebook, às 20 horas, nesse mesmo Facebook que você está assistindo comigo. Entre conosco, facebook.com/pastor.gil, G-I-O, de Gil. E você pode assistir hoje, segunda-feira, às 20 horas, a nossa célula, estudo bíblico, louvor. Nós vamos fazer a nossa célula também online para que você de longe possa participar e você de perto também possa estar conosco, tá bom? Deus nos abençoe. Visite o nosso site pastorgiovanni.com. Se você quiser semear na nossa vida, te incentivo a fazer isso. Se você for movido pelo Espírito Santo para semear na vida, no ministério, na família pastoral do pastor Giovanni, entre no nosso site pastorgiovanni.com. Ali tem como você fazer isso, além de toda a nossa plataforma digital, vídeos, áudios, cursos online que você pode fazer ali, pastorgiovanni.com, tá bom? Deixa eu terminar orando por você. Feche seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã profética, falando os grandes relatos do Senhor, o como Deus se revela ao longo dos séculos, ao longo das eras, ó Deus, tudo isso a fim de alcançar o coração do homem, ao coração da humanidade, trazê-lo para perto do teu coração. Pai, obrigado porque nós temos um Deus pessoal, um Deus não distante, mas um Deus perto, um Deus próximo, um Deus que é transcendente, está para além de nós, mas também é imanente. Ele deseja habitar em nós através do seu Espírito Santo. Nós te louvamos pela tua graça revelada ao longo dos séculos,
pela obra do teu Filho Cristo Jesus, em redenção pelos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados, para a transformação das nossas vidas. Abençoa cada um dos teus filhos, cada casa, Pai, prospera os teus filhos, traz riquezas, prosperidade, bênção sobre eles, em meio à crise, à dificuldade, dá estratégia, sabedoria, graça, unção, provisão da parte do Senhor. Abençoe os casamentos, a vida dos nossos filhos, as nossas casas, negócios, comércios, indústrias, serviços, todas as áreas da sociedade civil organizadas sejam abençoadas pelos filhos de Deus. Nós profetizamos sobre a nossa cidade, a nossa região, sobre cada pessoa que há de nos escutar. Derrama a tua glória, a tua graça, a tua unção, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta a tua glória, a tua graça, a tua unção, Pai. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, com essa Covid, tira-os do leito de hospital, restaura a sua saúde, fortalece o seu sistema imunológico, derrama a tua graça, a tua glória e manifesta o teu poder, a tua unção sobre os teus filhos, a tua glória, a tua presença venha sobre eles. Eu ministro isso, vida, cura, restauração, bênção e prosperidade sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Para o louvor e glória do teu nome, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse é o Café com o Pastor, um ministério que visa edificar e abençoar a sua vida. Então continue conosco através dessas lives, através do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Eu te peço encarecidamente, se você quer ser bênção na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo através das suas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, aonde você quiser. Espalhe essa palavra para que outras pessoas conheçam a grandeza desse Deus que age na história, tá bom? E entre no nosso site, pastorgiovanni.com. Deus nos abençoe, um abração, Rodrigo Rize, Fátima Vieira, um beijão do Pastor Giovanni, a graça e a paz do Senhor. Amém.